Bom, hoje a gente tá aqui com um dos nomes que eu mais admiro dentro do setor aí, de modo geral, empreendendo e ensinando líderes a serem melhores e não maiores. Um cara que já me entrevistou no Rodricast e hoje ele tá aqui para poder abrir para mim aí muitas informações dentro do radar. Rodrigo Bacelar, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, cara. Um prazer enorme estar aqui. Eu tô aqui honrado de você estar aqui. Obrigado a todos. Muito honrado, porque eu acabei de participar do podcast dele, falei, cara, e a gente se conhece há pouco tempo e eu já tô fã do trabalho dele, tô acompanhando tudo de perto. E aí eu vou começar já de cara o seguinte, assim, você... O que você, dentro, acho que o podcast é uma coisa legal que você vai entrevistando gente e você vai aprendendo coisas. Sim. O que você tem ouvido de lição que você tem anotado aí depois que acaba as nossas conversas, assim, que você entrevista uma pessoa, eu tô fazendo isso, então eu tô aprendendo algumas coisas. O que você tem aprendido ou prestado mais atenção no movimento agora? Você tá pondo no seu radar. Coisas que eu tenho colocado no meu radar são as oportunidades no segmento educacional, como um todo. Por quê? A gente está vivendo um momento de transformação dos setores econômicos e produtivos por conta da inteligência artificial. Tem muita euforia ainda, sabe, Marcos? Tem gente que está achando que vai poder demitir todo mundo e vai ser só o homem-máquina ali. E eu acho que não é bem assim que as coisas vão acontecer. O fator humano, ele sempre será importante. Porém, muitas áreas vão deixar de existir e muitas novas áreas vão começar a existir. Então a gente tem um processo educacional que eu chamo de reskilling, que é você pegar profissionais de um segmento e levar para um novo segmento, e você tem o upskilling, que é você continuar fazendo as pessoas se desenvolverem nas carreiras profissionais que elas estão. E aí vem a grande oportunidade, porque quem vai capitanear isso? Os líderes empresariais, os líderes de pauta, as pessoas que são relevantes. Porque no mundo onde a informação vai virar, já virou, né, uma grande commodity, a marca pessoal, a sua voz, ela sempre vai ter peso e sempre vai ser extremamente importante. Então, para os líderes, comuniquem-se e sejam líderes educadores. Eu acho que esse é o quadrado do movimento onde o meu radar está 100% focado. Quem é o Rodrigo Bacelar? Rodrigo Bacelar é um brasiliense, nascido em 1977, apaixonado pela arte, pela cultura, pela moda, pelo empreendedorismo. Já passei por diversas áreas e segmentos profissionais, trabalhei em mercados corporativos, empresas familiares, e com 39 anos eu dei o meu grito de liberdade e virei artista, né? Você já nasceu artista, mas eu virei artista. E aí eu saí de um banco, eu trabalhava num banco, e fui me dedicar à fotografia. Marcos, todo mundo falou pra mim, você é maluco. Você ficou doido? Eu ia falar isso pra você, se tivesse te encontrado. Mas todo mundo falou. Que você vai fazer todo isso? Mundo falou, cara, você tem uma carreira no mercado financeiro, como que você agora vai virar fotógrafo? O que você vai fazer da vida? Eu falei, não, vai dar certo. Eu tinha uma certeza que aquilo daria certo e deu certo. Eu sou um autodidata em muitas áreas da vida e sou um cara muito focado naquilo que eu quero. E eu vim para São Paulo, montei um estúdio fotográfico e 2017, isso foi em 2016, 2017 eu estava fazendo campanha para algumas marcas. 2018 eu estava fazendo publicidade para Dell, fiz Skol, fiz Colgate, fiz marcas grandes e também marcas nacionais, de moda principalmente, e eu consegui construir essa carreira. Só que faltava algo para mim, porque eu tinha toda a bagagem corporativa da administração de vendas, e eu achava que eu criei uma nova estrutura, mas eu ainda tinha muito mais para entregar. E aí eu brinco que num sonho o executivo e o artista se encontraram, né? Eles não combinaram comigo isso não, as duas personas. E falaram, cara, tá pouco para você. Traz mais, entrega mais. E aí eu decidi montar uma agência de publicidade. Né, porque eu tinha crescido muito a visão em cima de posicionamento, de imagem, de publicidade, mas eu tinha uma bagagem na época de 20 anos em vendas corporativas, varejo, governo, né, processos de gestão comercial, de gestão empresarial. E aí eu consegui, com esse trabalho, montar uma agência de publicidade e começar a ajudar as pessoas de uma maneira um pouco maior, e isso depois se tornou
um programa onde eu ajudo os líderes a se comunicar melhor, a faturar mais, seja como líderes de pauta, né? A gente estava falando isso aqui no off. Um grande líder, ele pode ser um líder de pauta, que é o principal nome do setor, que vai ser chamado para todas as entrevistas, que vai estar nos painéis, nos eventos, livros. Ele vai conseguir se monetizar aqui. O líder pode ser... Quando eu falo líder, é líder empresarial, seja de uma empresa própria ou um executivo de uma empresa corporativa. Ele pode usar a própria imagem para vender mais e melhor aquilo que ele já faz, ou seja, dar mais evidência para aquilo que ele faz, ou ele pode usar a imagem dele para fazer e criar novos negócios, porque você sabe que o digital tem um poder de atração de oportunidades muito forte. Então, se a pessoa ela é boa de execução, se ela é boa de estruturação empresarial, ela vai ter acesso a muitas oportunidades, vai poder estruturar elas. E a que mais me encanta é o que a gente acabou de falar, que são os modelos educacionais. O Brasil tem uma educação que ela é muito orgânica, eu diria, que a gente aprende muito um com o outro, desde sempre, né? Você entra nas empresas, senta lá do lado do Jorge, o Jorge vai te ensinar. Jorge, rampado o cara em 90 dias, hein? Vai que o filho é teu. E é isso, é assim nas empresas brasileiras. As pessoas têm uma educação formal, mas não levam tanto a técnica a fundo. Você pega um cara vendedor há 20 anos. Você já leu Spin Selling? Ele fala, hã? Spin Selling é o principal livro de vendas de alguns anos, já pelo menos uns 40 anos. Não, o cara nunca ouviu falar desse livro. Você chega nos Estados Unidos, você pergunta a mesma coisa, o cara fala, claro, já leu Spin Selling? Já li esse, já li esse, já li esse, já li esse. As pessoas se especializam mais. Eu acho que para o Brasil crescer, eu falo que a política ela é importante para o Brasil, mas o empresariado é extremamente importante para o Brasil, no sentido de querer formar, educar, criar cultura e mostrar isso. E hoje com a rede social a gente consegue criar novos ídolos. Novos ídolos. Quem são os ídolos da geração? Então hoje a gente vê jovens empresários. Sempre existiram. Mas o jovem empresário que está na rede social, ele motiva o outro jovem a também ser empresário. E aí, nesse processo, se você vai se educando e vai educando o outro que vem atrás de você, a gente cria um movimento positivo. E eu vejo isso não só no Brasil, mas acho que isso é um movimento mundial, né? As pessoas estão se dedicando mais a passar para o outro aquilo que eles conhecem como um movimento de sustentação e elevação do próprio mercado. Você acha que o líder hoje, ele nasce líder ou ele vira líder? Eu acho que a liderança ela é uma questão que você nasce com uma habilidade, mas eu acho que ela é uma habilidade treinável também. Eu brinco que não existe escola para ser líder. As pessoas se transformam em líderes ao longo da vida. Você não chega e pergunta para uma criança, o que você quer ser quando você crescer? Um líder. Ninguém fala isso. Ah, eu vou prestar vestibular para quê? Para líder. Não existe uma formação em liderança. As pessoas se transformam, elas vão sendo promovidas e vão liderar pessoas, ou elas decidem ser empresárias, empreender e vão liderar pessoas. A questão é, as pessoas não estudaram liderança, assim como as pessoas não estudaram comunicação digital. A liderança vem até a pessoa, como o digital veio até nós, né? A gente não escolheu, te perguntaram? Não. Lá atrás, se você queria o mercado digital, se ia ser bom para você. No meio do buraco. Eu entendi uma época quando eu era fotógrafo, 2017. Eu falava essa frase. Eu só queria fotografar, cara. Eu não queria ser um especialista em digital. Graças a Deus eu decidi ser um especialista no digital. Porque isso empurrou a minha carreira como um todo. Agora, eu acho que a liderança, ela parte da disponibilidade do ser humano de se autoconhecer. Um bom líder, ele é uma pessoa que tem um autoconhecimento profundo. E isso eu acho que falta muito nas lideranças. Você acha que a gente falando dessa história de posicionamento e do que você observa, inclusive fotógrafo que fez aí um trabalho com grandes marcas, você acha que o bonito que não é tão competente, não vou nem falar incompetente, e o feio competente, quem ganha? No mercado no longo prazo, feio competente. O feio competente no vence. longo prazo, o feio competente vai vencer. A competência vai vencer. Imediatamente. O bonito vai ter uma entrada mais rápida. Mas se ele não é bom, ele cai. O bonito abre porta, né? O bonito abre porta. Eu vou te contar uma história. Quando eu trabalhava no banco, num dos bancos que eu trabalhei, não vou citar o nome, eu fiz uma seleção de gerentes. E tinha um feio competente
e um bonito não tão competente. E aí eu cheguei para RH e falei, eu gostaria de contratar essa pessoa. O feio? Aí o RH, o feio. Aí o RH chegou pra mim e falou assim, poxa, mas o diretor fulano vai gostar tanto dessa pessoa porque ela é bonita. Aí eu falei, tá, mas ela não é tão competente. Ah, se eu fosse você, eu agradava o seu chefe. Ele gosta de trabalhar com pessoas bonitas. Cara, eu fiquei tão pé da vida nessa época. Tão pé da vida. Eu não criei o mundo. O bonito abre portas. O bonito tem mais entrada e a rede social é imagética. Uhum. Aí contratamos a pessoa bonita. A pessoa bonita rodou? Não. Aí, quando ela foi desligada, 6 meses depois, eu falei, vamos tentar o feio? O feio veio, entrou, virou gerente, trabalhou não sei quantos anos, ganhou um monte de premiação. Por quê? O que o feio tinha? Desejo e vontade de ter sucesso. E isso vence, no longo prazo, qualquer coisa, porque a beleza é perecível. A técnica e a qualidade e a competência, não, é cumulativa. Concordo totalmente. Mas no início a beleza abre nas porta. mídias sociais, o que eu tenho percebido é, quando a gente entrega um produto, um conteúdo um pouco mais engessadinho, com legendinha, editado, Não tudo tá mais, rodando mais. não tá rodando mais. A pessoa quer o tal do conteúdo lo-fi, que é tipo, Que eu tô lá adoro. penteando o cabelo Que e eu eu tô adoro. te dando Adoro. informação aqui. Ah. Por que você acha que acontece isso? Porque as pessoas cansaram de se sentir vendidas, né? Pra tudo eu tô fazendo pra te vender. Então eu tô fazendo tudo pra te ludibriar, sabe? Uhum. E aí a gente cria um panorama irreal da vida. Se tudo é muito plástico, assim como era a televisão. A televisão era muito plástica, você lembra? Sim. Use o cartão de crédito X, aí aquele pôr do sol maravilhoso. Porque a publicidade sempre foi inspiracional. Em algum momento, a publicidade virou identitária. Quem pegou o lado do aspiracional? Os influenciadores. Porque a publicidade foi, não, temos que ter aqui a diversidade e tal, que eu concordo. Só que o ser humano, ele se movimenta mais pelo inspiracional, pelo desejo de ter aquilo que ele não tem. E aí vieram os influenciadores e pegaram isso, esse lado do inspiracional. Que é, olha a minha casa, olha o meu carro, olha a viagem que eu faço, olha a comida que eu faço, olha a vida maravilhosa de luxo que eu tenho. Alguns efetivamente tinham essa vida. Outros maquiaram essa vida para conquistar audiências e vender produtos. E isso foi acontecendo. Só que chega uma hora que a audiência saca que aquilo ali não tem pé nem cabeça. Porque a audiência também vai evoluindo a sua percepção. E à medida que foi evoluindo essa percepção, as pessoas falaram, cara, eu quero ver a pessoa real, como que ela realmente é. Eu quero ver ali o dia a dia dela. E eu falo que para o comunicador, você é uma pessoa, autoconhecimento, você se comunica com uma audiência, definir muito bem o seu público-alvo, com um objetivo específico, aí você vai entender quais as plataformas e vai modelar o tipo de conteúdo e vai desembocar no produto. Não erre a ordem. Certo? Ordem. É igual fazer bolo. Se botar na ordem errada, dá errado. E aí, nesse processo, as pessoas... É mais difícil você fingir se você tá ali na realidade do teu dia a dia o dia inteiro. Sabe? Quantas vezes a gente viu aí há poucos anos atrás? Porque tudo isso é muito novo, né, Márcio? E eu não vou falar a minha idade. Tem 10 anos. Tem 10 anos, cara. Vai, o digital tem 10 anos e como máquina de vendas tem uns 8, 7, talvez, né? Então, assim, a gente já viu os caras alugando Porsche pra dar golpe. Sim. A gente já viu um produto que não existe. A Você não gente acha já que viu um acontece? emagrecedor que não existe. Que o cara, por exemplo, não é uma questão de identificação. Por exemplo, vou dar um exemplo do que tá acontecendo agora e você deve estar acompanhando isso de uma forma muito próxima também. Nós estamos vendo um dos maiores impérios e monopólios do planeta definhar, que é a Rede Globo de televisão. Sim. Se desconectou. Se desconectou da massa. Então, assim, Sim. a gente vê... nem é jovem só assistindo outros canais, como Cazé TV,
A Copa Sim, do Mundo no a Casé tá Copa mais legal. Mesmo com delay. Mesmo com delay. Eu tô assistindo todos os jogos na Casé TV. Eu também, eu já falo, O meu foi vizinho gol, tá deixa eu correr gritando. lá. Tão gritando. Alguém tocou a vuvuzela 10 segundos antes, eu já falo, vai sair gol já já. Eu prefiro ver com delay vendo no Casé Eu TV. também. E não é só porque o Galvão não tá mais lá, ele tá no SBT, porque ele tá no SBT e tá tudo certo. Tá tudo certo. E assim, a gente gosta, tem a nostalgia da gente lembrar, eu vou assistir Galvão Bueno com meu pai, com minha mãe, era legal e tal. Mas a gente tá vendo os caras falando um palavrão ao vivo, brincar e fazer piada mais e solto, nem narrar, nem nada. Eles estão. O narrador, uma resenha. o narrador não tá narrando nada, ele só sofre. Ele só sofre. O Casé só sofre. Ele tá igual a gente. E aí, assim, será que os conteúdos da internet tá acontecendo a mesma coisa? A gente não tá mudando isso de uma certa forma? Tipo, tá tudo ficando um pouco... As pessoas querem mais naturalidade, tipo... A Rede Globo, ela criou um mundo fantasioso, como todas as emissoras de televisão faziam no mundo, certo? Só que ela tinha um monopólio cultural. Então ela ditava a tendência, ela ditava comportamento, ditava as pautas. A gente viveu essa época que a atriz da novela usava um look, todas as meninas na rua usavam um look. Uhum. Só que com isso também vieram padrões de comportamento. Quem era o galã das novelas das 9? Era um empresário, malvadão, infiel, sim, e desejado. E no final ele se dava bem. Sim, dá uma O enredo era sempre o mesmo. banana dentro do avião. Exato. Fugindo do Brasil. Isso. Esse não sempre foi o panorama? Será que isso não cria um consciente coletivo de que a vida é isso? Aí eu pergunto, a vida é isso? Todo empresário que você conhece é assim? Mas cria um mito, certo? Aí veio a glamorização da comunidade. A Casa de Favela da Rede Globo, será que retrata a realidade de uma comunidade que carece de esgoto, que carece de infraestrutura, que carece de segurança pública? Será que aquela casa que a Rede Globo mostra como uma casa de comunidade é a realidade? Não é. Mas ela traz nem é tão ruim a vida lá na comunidade, né? É péssima a vida lá na comunidade. Então, eu acho que como único canal de mídia, ela deteve muito poder. Certo? E esse poder ruiu, porque houve uma distribuição de canais de conteúdo. Hoje, todo mundo que tem uma conta no Instagram é um canal de conteúdo. Eu lá na minha conta lá, eu tenho de 2 a 3 milhões de views todo mês. Isso é mais do que a tiragem na maioria das revistas do Brasil. Com certeza. Certo? E tem canal de TV paga que não tem essa quantidade de views. Não tem. Não tem 3 milhões de views. Não tem. Então assim, o poder descentralizou. No início, o establishment caiu um pouco. Eu vejo que o establishment voltou. Porque como você tem uma descentralização, dá para você criar movimentos e ondas dentro desse ambiente digital. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso na política, a gente vê isso nos esportes, a gente vê aquele conteúdo requentado 1 milhão de vezes, a gente vê aquela pauta que é pequena se transformar numa pauta grande, a gente vê uma pessoa cometendo um erro e sendo crucificada em praça pública. É o establishment trabalhando. Criou-se um novo establishment digital. Mas eu acho que hoje, prioritariamente, o consumidor tem escolha. Nunca diga, meu Instagram é chato. Seu Instagram é chato porque tu é chato. Porque se você modelar direito o teu algoritmo, meu Instagram é mó barato. Passo um monte de coisa legal, de marketing, de esporte, de coisas que eu gosto. Se você olhar lá, vai ter marketing, esporte e culinária, que são as áreas de interesse, empresariado e tal. Então, se ele tá passando coisas que você não gosta, é porque tu tá curtindo coisas que você não gosta. O meu não passa essas coisas de fofoca. É raro, eu tirei esses perfis também. Porque eu não tenho esse espaço mental para isso. Mas deu-se liberdade ao consumidor de escolher o que ele quer assistir. Aí cabe ao consumidor escolher. Lá atrás, eu acho que ele estava escolhendo mal, e agora eu acho que ele começa a escolher melhor. E aí a gente volta para a tua pergunta em que, se eu estou me educando a escolher melhor, eu começo a entender que aquela coisa muito maquiada como era a Rede Globo, não é verdade. Não tem cara de verdade. Mas será que a vida não virou um grande algoritmo? E a gente não tá num show de Truman? Estamos todos. No show de Truman, você lembra desse filme, claro. E será que a gente já não estava antes de ter a rede social?
Que o mundo Acho não é que esse, sim. é o mundo espiritual? Aí a gente já entra Talvez. numa outra esfera. O que você faz hoje? Assim, eu vejo que você tem. Eu até comentei pra você aqui antes da gente começar, nos bastidores, que eu vi você crescer rápido nos últimos 6 meses aí, 30 mil seguidores. É um acréscimo de 30% do que você já tem. Sim, E. E você, não vou dizer que você cresceu rápido, mas você faz um conteúdo que provavelmente tem um planejamento, tem, né? tem. E como é que você faz pra poder ter tantos conteúdos fresquinhos toda hora lá? Porque a gente sabe que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi lá e odiou que falaram do Messi enquanto ele tava dando a entrevista. Esse conteúdo pra ato, né? Você daqui uma semana perdeu a graça. Exato. Como é que você faz pra poder ter tantos conteúdos rápidos, jogo rápido, edição, material e ter. Você leva isso como um trabalho? Sim. Porque muita gente Sim. não consegue produzir tanto. O que você faz pra poder crescer? A primeira coisa, Marcos, é que, e eu falo muito sobre isso, a sua rede social, o seu Instagram, ele é uma empresa. Seu Instagram é uma empresa. Empresa precisa de quê? Investimento, operações, colaboradores, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo. Então a gente tem tudo isso muito bem desenhado. Quando eu vou planejar meu conteúdo, eu já trabalho há alguns anos com o mesmo público-alvo. E com o tempo você vai aprofundando a tua visão no teu público-alvo e quais são as pautas de interesse. Você vê meu conteúdo lá, eu não falo de fofoca, eu não falo de acontecimentos externos ao meu conteúdo. Eu fico sempre dentro do meu quadrado, porque eu entendi que eu sou nichado. E eu optei por não ser o cara de grande comunicação, eu quero ser nichado, ou seja, eu quero ser um nome líder de pauta relevante dentro do segmento, entre pessoas que buscam aquilo e entre pares. Foi a minha opção. Eu não quero ser tudo para todos. Se eu entro numa estratégia de crescimento, agora eu vou ter 1 milhão de seguidores, eu tenho que abrir a boca do funil do meu conteúdo. Pode ser que eu tome essa decisão um pouco mais para frente. Eu acredito até que seria uma decisão natural para continuar o crescimento. Mas hoje eu ainda gosto de trabalhar bem nichado. Então, eu pesquiso muito o que está na mente do meu cliente, quais são as preocupações do meu cliente. Então, vamos ver um negócio que é bacana. Eu vou lá e ouço um podcast do Diary of a CEO, conversando com o Tony Robbins. Acabou de lançar podcast. Esse podcast, ele traz um monte de micropautas. Eu pego essas micropautas, entendo como que isso encaixa na vida e nas dores do meu cliente e crio conteúdos a partir dali. Por quê? Porque os criadores lá de fora também vão pegar essas micropautas e vão ficar jogando conteúdo, porque é o conteúdo que está fresco, muita gente assistiu. Então você, de alguma maneira, vai reverberar a mesma mensagem com a sua leitura. Aí esses conteúdos começam a aparecer lá fora. O criador brasileiro não viu o podcast, mas ele viu um conteúdo desse, achou legal, remodela e traz para cá. Só que eu já peguei da fonte e já trouxe, eu trouxe antes. Então eu sempre estou nesse movimento de pesquisa. O que o meu cliente está assistindo? Ah, meu cliente está assistindo o podcast lá do Marcelo Toledo, aí vai alguém que eu acho relevante e eu falo, cara, quais são as macropautas que ele trouxe? E aí entra a questão do posicionamento. Porque nas macropautas que foram colocadas para o meu setor ou para o meu cliente, eu vou nadar a favor da corrente, do posicionamento, ou contra a corrente. E eu faço isso sem citar nomes. E sem trazer a imagem da pessoa, e sem nada. Eu vou lá e dou minha opinião. Eu passei um bom tempo fazendo a questão do crescimento. Eu sempre fui muito bom de tráfego. Sempre fiz muito tráfego pago. Você que faz o seu, não? Hoje não mais, mas eu fiz durante uns 5, 6 anos. E eu sempre fiz muito tráfego pago. Chegou um momento que o preço do tráfego foi crescendo. E ele vai continuar crescendo. E aí chega uma hora que a curva não fecha. Uhum. Então eu falei, cara, eu preciso agora entrar no conteúdo orgânico. Essa dica eu dou para os meus mentorados. E a gente faz esse exercício lá. Eleja um cenário, um modelo, e fica fazendo conteúdo orgânico tempo suficiente até você modelar esse conteúdo orgânico para a sua audiência. Que é o quê? Você chegar a 4, 5, 6 mil views orgânicos. Só desse mesmo conteúdo. No mesmo modelo, formato. Mesmo formato. Que eu gosto do Talking Head câmera fixa. Sem muito... É porque para mim é audiência. Minha audiência é 40 mais, 45 mais. O público mais jovem tem que ter mais
mais zoom in, zoom out, letras e tal. Meu público via filme no cinema de 3 horas, né? Então, Sim, ele sim. tá acostumado a ver uma coisinha mais parada. E ele não consome, ele não é hard user de rede social também, então tem essas nuances, tem que conhecer seu Sim, tem que cliente. prestar atenção. Exato. E aí, eu fiz esse Talking Head durante uns 6 meses, até conseguir chegar nessa variante de 5, 6 mil views orgânicos. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, agora maravilha, eu entendi o modelo de apresentação do conteúdo verbal, porque eu não mudava o cenário, o que estava vencendo era o verbo. E aí eu peguei esse modelo e joguei em outro formato, que é o formato que você tem visto eu conversando com os meus mentorados em vários lugares, e eu tenho feito essas rodas de cross-mídia, onde eu junto profissionais de segmentos diferentes, eu faço uma mediação de pautas com eles, e a gente posta tudo em colaboração. Aí, bum, arrebentou. Aí cresceu. Aí cresceu mais ainda. E aí a questão do tráfego. Como faz o crescimento? Você pega o seu melhor conteúdo orgânico, não precisa ser 5, 6 mil. Você faz conteúdo, dá 200 views, o que você fizer que der 400, É o melhor. tráfego. Ele é o seu outlier. Aí você vai impulsionar ele. Então eu impulsiono os meus outliers. Hoje, para eu impulsionar, ele tem que ter pelo menos 4 a 5 mil views orgânicos. Eu pego todos os meus conteúdos que tem isso daí, vou lá no gerenciador, dica de ouro, galera, vou lá no gerenciador de anúncios. Anotem, olha isso Faço aí. tráfego, campanha de tráfego, e aí eu tenho um público que eu anuncio para esse público há 2 anos, o mesmo público. Aí eu não vou contar meu público. Claro, né? Aí isso eu não posso contar para vocês. Né? Muitos segredos. Eu vou contar meu público ali, eu boto para esse público e ele vai distribuindo. E aí essa pessoa vê esse conteúdo, entra na minha página, vê que tem um monte de conteúdo bacana, o que ela faz? Te segue. Segue. Você direciona para sua página, lógico. Exato. Eu faço o conteúdo de tráfego direcionado para o meu Instagram. E aí, obviamente, depois a gente tem meio e fundo de funil rodando, social selling. Aí a gente, como é uma empresa, gente, eu trago a atenção dessa pessoa, faço o conteúdo orgânico, pego os melhores, faço o tráfego pago, e aí eu trago esse cliente para o meu ambiente, e aí dentro do meu ambiente eu vou fazer todas as atividades comerciais possíveis para transformar ele em cliente. É uma empresa. Sim. Quem não vê o Instagram como uma empresa, tá perdendo dinheiro. E a maioria dos líderes ainda vê o Instagram como uma coisa acessória. Na verdade, muitas pessoas veem como uma rede social, tipo, para eu postar minhas coisas e divulgar o meu trabalho. Não é há muito tempo. Eu não divulgo nada do meu trabalho, eu vendo. Exatamente, existe isso mesmo. E existe um outro problema dentro da arquitetura, especialmente. Eu tava conversando agora, antes de você, eu tive uma reunião mais cedo com um amigo que ele é dono de uma agência especializada em dentistas. Legal. E a gente troca muito figurinha, porque o dentista e o arquiteto são muito parecidos. Sim. Eles reclamam que não tem dinheiro, aí eles não querem colocar R$500 de anúncio, eles, estão sempre reclamando. Não investe na própria empresa. Não investe na própria empresa. E assim, e não tem jeito, o mais conhecido vai vencer o melhor, ponto. Sempre. Não importa, mas eu sou o melhor, não importa. Se alguém é mais conhecido que você, você pode ser a rainha da Inglaterra. Você quer uma verdade dura? Pode falar. O mais conhecido vai vencer o melhor e o mais conhecido será o melhor porque trabalhará mais. Com certeza. Então, pedala se você é o melhor. Porque o mais conhecido que não é tão bom quanto você vai ser melhor do que você. Por ele vai trabalhar mais eu que você. resolvi, eu vou falar aqui, porque eu resolvi fazer um projeto que chama Manifesto, que tem um podcast com 8 convidados, estou lançando um livro novo, tô lá criando um SaaS, vou rodar o Brasil de novo com palestra, porque a água tá batendo em mim. Tem vindo gente concorrente que tá fazendo trabalhos parecidos com o meu. Eu falei, vou fazer um trabalho melhor. Corre. Ponto. E eu adoro que eles existem. Lógico. Eu vi um vídeo mais cedo hoje, vindo pro trabalho, de uma influenciadora irritadíssima que ela foi copiada. Ela deveria se sentir feliz. Ela tava lá, Isso é uma referência. Putaça, porque alguém copiou ela, que não sei o que isso é um absurdo. E assim, um monte de comentário achando um absurdo.
Na verdade, você não tem que se sentir mal com isso. Você tem que se sentir. Porra, alguém copiou você, você é uma referência. Vamos fazer um chá de revelação de realidade? É lógico. Amiga, você acha que você é única, que você criou, mas você não criou, você já modelou de alguma outra coisa, porque você está imersa num ambiente cheio de informação. Modelou ou copiou. Você pegou ali fragmentos que já vieram de outras pessoas, ninguém está querendo mais nada. As pessoas estão remodelando. É muito difícil num ambiente como a gente está hoje criar coisas, porque muita coisa já foi feita. O estilo de roupa que eu estou usando, eu estou modelando de alguém que eu vi, que eu gostei, Exato. eu me identifiquei. Você, idem. A opinião que você tem, você não ficou lá na caverna 3 anos, igual um filósofo de 1700, escrevendo, A maçã elucubrações caiu. mentais. Você lê um post do Instagram que formatou a tua opinião. Hoje, você conversa com as pessoas, eu falo que eu consigo facilmente perceber se a pessoa tem cultura literária ou cultura de rede social, pelas frases que ela fala. Uhum. Porque o Instagram trouxe frases feitas. Então as pessoas acham que elas têm uma genialidade muito grande, muitas sobretudo têm, né? São pessoas inteligentes, eu não estou desmerecendo ninguém. Claro. Mas, gente, vamos sair desse lugar de que eu sou muito especial. Não meu Deus, me copiaram, que horror. E aí, aproveitando seu gancho e vindo no início do que eu tava falando aqui, e falando com esse amigo que é dono de agência, de dentista, o cara prefere fazer ele mesmo o próprio marketing. Ele prefere ele mesmo fazer as fotos dos ambientes, porque ele acha que ele sabe fotografar. Ele faz tudo. Ele tem lá um contrato que ele mesmo que desenvolveu, ele não contratou um advogado para poder fazer o contrato do Esse escritório cara é bom, hein? Então, aí esse mesmo cara se irrita quando o cliente não contrata ele. Olha só que coisa maluca. É a incoerência. Você entende? É a mesma incoerência. E aí eu volto porque a gente falou. Falta de autoconhecimento. Isso é falta de autoconhecimento. Ele não sabe onde ele tá na fila do pão. Porque assim, se você não investe na sua empresa, não espere que seu cliente invista na sua empresa. Exatamente. Gente, eu não sei qual que é a roda do mundo que faz isso girar. Dinheiro gera dinheiro. Se você não investe, as pessoas não investem em você. Acabou. Concordo. O dinheiro tem que totalmente. circular. Depois que eu entendi isso, O dinheiro tem que trocar de mão. eu falo let it flow. E aí você entra ali Olha, no motorzinho da roda. Eu tenho um lema. É o dar e receber. O tempo não perdoa o indeciso. Erra rápido. Então, em 30 anos de negócio, eu empreendendo sempre, tipo, sempre inventando uma coisa, inventando outra, eu sempre, ou modelando uma coisa e modelando outra, eu sempre fui um cara que tá, tipo, vou ver se eu erro mais rápido ali. Vou fazer primeiro, e aí dá errado, um monte de coisa, e depois você vai e corrige e tudo mais. Mas o Thiago teve aqui, Sodré, e ele falou uma coisa que eu... Grande Thiago, abraço pra você. Exatamente. Ele falou uma coisa seguinte, ó, eu sempre procurei contratar, ele tem 150 pessoas trabalhando com ele, contratar pessoas que são melhores que eu. Sim. Que fazem um negócio melhor que eu. Olha que coisa bonita, por isso que ele cresce. Por isso É que ele só lógico. cresce. Por isso que ele só cresce. Aí você pega aquele lá que tá lá no casulo dele, que não divide tarefa, que ele que tem que fazer, ele que tem que supervisionar tudo, ele que tem que olhar tudo, que é o assunto de líder que a gente tava falando inicialmente, que não vai crescer, pô. Não. Ele vai se frustrar mais, porque ele vai ficar mais tempo corrigindo coisas. Agora você pensa nesse cara que você falou, quanto de horas ele gasta fazendo atividades as quais ele não domina? Quanto custa a hora dele? Se eu sentasse com ele, eu fazia um cálculo de papel de padaria com ele aqui e falaria pra ele que ele tá perdendo dinheiro. Que ele contratou outro preço mais barato. Não tenho dúvida. Então, eu faço essa conta o é tempo difícil todo. do cara colocar isso na cabeça. As pessoas têm dificuldade de metrificar quanto vale a hora delas. Tem, muitas. Muita se a gente dificuldade. perguntar, a maioria não sabe. Muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí entra questões culturais. Volto a dizer. Você ser famoso, isso, aquilo, outro. Quem era o fodão da Rede Globo? Desonesto, infiel. E dava uma banana no avião. Então, se você é bem sucedido, isso é uma questão cultural.
Muita gente já quebrou isso. Mas tem muita gente que ainda tá arraigado nisso. Que ela chega num determinado local e aí ela não consegue suportar estar naquele local e ela naturalmente desce um pouco. A gente não é o que a gente pode fazer, a gente é o que a gente suporta estar, onde a gente suporta estar. Se suporta estar sentado numa empresa que fatura 10 milhões por mês, você vai faturar 10 milhões por mês. Poucas pessoas suportam essa pressão. Sim. Todos querem. Que a gente brinca. Quem quer faturar 10 milhões por mês aí, levanta a mão. Eu! Você abrir aguenta? mão de muita coisa. Você suporta o risco? Porque o tombo é proporcional. É abrir mão de muita coisa. Eu não diria que é abrir mão, mas é saber que você tem que fazer poucas coisas muito, muito bem feitas. E não todas as coisas. É escolher, né? Eu não gosto muito dessa visão de que eu estou abrindo mão de coisas. Porque qualquer escolha que eu faço, escolhi beber a água, eu abri mão de todos os outros líquidos que tem. Que eu escolhi beber esse. Então eu foco mais na escolha do que na abstenção. Porque aí na abstenção tem gente que tem a sensação de perda, né? Sim, tem. Ai, meu Deus, eu escolhi a água, mas e se eu tivesse escolhido a coca? Pra mim, depois que eu escolhi a água, não tem mais a coca. Essa é a água, foca na água. Sim. Isso tem sentido. Você acha que, olhando hoje como é que as pessoas desenvolvem os seus crescimentos e seus conteúdos e tudo mais, se você pudesse dar uma... Eu não gosto de usar o termo dica, que eu acho que a pessoa vira diqueiro, mas uma sugestão. Se você pegasse agora alguém que vai falar, peraí, preciso ter clientes também pela internet, ter negócios através da internet... Como é que você faria essa estratégia em 1 minuto, vai? Estratégia em 1 minuto é entender quem você consegue ser, certo? Quem você é e com quem você quer falar. As pessoas erram radicalmente essas duas coisas. Radicalmente. Existe Vou te dar um exemplo, tá? Eu vi esses dias um Instagram de uma mulher que tem uma clínica com uma estética de alto luxo, mas eu olho as pacientes dela, são todas de classe C e D. Se ela tivesse investido numa comunicação para classe C e D, mais próxima, ela estava ganhando muito mais dinheiro. Posicionamento. Posicionamento. Mas o ego dela diz para as colegas dela que para ela tem que ser. Só que aí você olha para você e fala, tá desencaixado isso aqui. Essa linguagem é de um bairro e o cliente é de outro bairro. Foca no bairro. Aceita aquilo ali. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o ego não permite. E aí a pessoa deixa de ganhar dinheiro. Outro exemplo que eu vou te dar. Tem uma cliente que tem um consultório na Zona Leste de São Paulo. Eu falei, quem é sua cliente? Zona Leste tem um público muito diverso e tem um público com dinheiro. Tem. Ela falou, minha cliente são as mulheres empresárias 40 a mais. Eu falei, maravilha. Então, não trabalho ostentação. Porque quando fala, Zona Leste, é mais emergente, pode fazer mais ostentação. A empresária lá não tá ostentando, ela tá trabalhando pra caramba. Sim. Quem tá ostentando? É a influenciadora, é a turma que tá lá, que mexe com música, que mexe com carro, que joga de futebol. Esse grupo já é um grupo mais estético de ostentação de rede social, mais influencer e tal. Não é a cliente dela. Ela tem que ser um pouco mais discreta, ela tem que falar outra linguagem, ela tem que entender as nuances. E assim, defina muito bem o seu posicionamento, senão você não vai ter chance. Porque a rede social, cada vez, ela tá com a agulha mais apontada. Por conta dos algoritmos, né? Porque agora é por interesse. Então, será que a influenciadora tá vendo, a esposa do jogador de futebol, tá vendo a Virgínia? Tá. Será que a empresária de uma indústria de plástico que tem 4 filhos e tem uma indústria com 50 funcionários, trabalha de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, tá vendo a Virgínia? Não. Não. Mas tem dinheiro pra poder investir. E quer, porque ela também é mulher, ela quer estar bem, ela quer... Mas você entende que dentro do mesmo ambiente você tem gostos diferentes e perfis diferentes? As pessoas querem ser tudo pra todo mundo. Mas aí se eu falar com esse público, eu deixei de... A exclusão. De novo. Se eu beber a água, eu deixei de falar com todo mundo. Foca na água, cara. Se você tá com sede, é a água que mata a tua sede. Você acabou de me trazer
não é nem um insight, é um pensamento que eu tenho. Bom, tem esses aplicativos que foram criados, aplicativos de namoro, que foram criados para poder dar errado. Então, assim, tem até um filme na Disney que eu esqueci o nome, que conta a história, chama The Match, lembrei o nome do filme. Que conta como é que a pessoa faz o aplicativo, para que ele foi criado, para poder as pessoas ficarem mais tempo no aplicativo. Sim. O excesso de opções. E a internet também faz isso. O excesso de opções faz as pessoas não escolherem nada. Sim. Para ficar mais tempo lá. Sim. Você não acha que também existe dentro da internet hoje o excesso de opções, o excesso de variações faz com que as pessoas não vá a lugar nenhum dentro da internet e também dentro das suas empresas? Muitos caminhos. Hoje o seu negócio de formar líderes, de dar consultorias, é também um caminho onde é para poder fazer isso, tipo, Pra de poder dar direcionar. escolhas para a pessoa. Isso que você falou é uma coisa que eu saio daqui hoje também com isso na minha cabeça. Será que quando eu escolho a água, eu não tô abrindo mão dos outros? Eu tô escolhendo a água e tá sendo bom esse caminho de escolher. Vai sobreviver bebendo água. E Talvez outros, bebendo coca, eu não sei se tu vai sobreviver, eu deixei abrir não. mão dos outros, Sim. entendeu? Antes você ficava, puxa, que pena, esse suquinho tava tão bom, mas eu escolhi a água. Isso também tá acontecendo? Isso que você faz? Muito. Eu vou entrar num outro panorama que eu falo isso em rodas mais fechadas. A grande mídia, não vou dizer sem teoria da conspiração, mas a gente vive uma indústria da insatisfação. Quanto mais insatisfeito o ser humano tá, mais ele busca por dopamina barata e mais ele vai procurar por consumo para aplacar a dor que ele sente, certo? Ele vai buscar prazeres imediatos. Isso é um fomento da indústria. Não estou falando que é a indústria que faz, mas eu vejo isso. Hoje tem mais informação do que tinha há um século atrás. As pessoas não ficaram mais inteligentes. O QI decresce mundialmente. Pelo excesso de opção, pelo excesso de informação. E aí a gente tem que entender uma coisa que eu te falei aqui antes. O meu Instagram é mó barato. Porque eu não deixei ele ser ruído. Eu transformei ele em ferramenta de potencialização. Então eu vou lá, eu precisei aprender a controlar o dedinho nervoso. Quero ver isso? Não quero ver isso. E quando eu não controlo, eu vou lá, clico nos 3 botões e falo, este conteúdo não me interessa. Ele me dá essa opção. Só que esse excesso de informação, ele não é informação, ele é ruído. E o ruído trava as pessoas. Você falou do Tinder. Todo mundo que eu conheço que usa Tinder, raríssimas pessoas conseguem namorar, a maioria não consegue. Porque ela fica com FOMO. Fear of missing out. Então o cara tá lá, viu uma menina, começou a conversar com ela, tá até legal o papo, mas, nossa, essa outra também respondeu. Aí ele para de falar ghosting e começa uma outra trajetória. E vai assim, sucessivamente, vivendo de quê? De dopamina barata. O ser humano, ele não foi feito para absorver dopamina nessa velocidade. É nocivo. O ser humano continua aprendendo lendo livro, parando, refletindo, assentando o conteúdo na cabeça. O aprendizado não mudou. Gente, não é porque tem inteligência artificial e tem rede social que o seu cérebro mudou a forma dele funcionar. Então, se você não faz autoconhecimento, se você não entende como você aprende, como você sai do ruído, você não tem chance nenhuma de ter sucesso. As pessoas que eu conheço que têm sucesso, elas conseguem ouvir além do ruído. Houve uma fase da minha vida, Marcos, em que eu dei um grande salto. E eu digo, e sempre falei isso, que eu consegui dar esse grande salto quando eu silenciei as vozes. As vozes dos outros. A gente não é mestre de pedir conselho para quem não entende porra nenhuma do que a gente faz. Né? Você vai conversar com sua avó sobre marketing, ela fala, eu não sei se isso é bom, hein, meu filho? Aí você sai, putz, será que não é bom? Porque minha avó falou que não é bom. O que ela entende de marketing? Nada. Né? Então eu vou perguntar de marketing, vou perguntar para você, pô. Eu vou perguntar para os meus outros pares. Eu não falo mais de negócios com quem não é de negócios. Sim. Eu já aprendi a fazer isso, porque é ruído. Então, a partir do momento em que eu comecei a selecionar quem eu ouço e para quem eu falo o quê, eu comecei a eliminar o ruído externo e aí eu comecei a eliminar o ruído interno, que é o quê?
aonde eu coloco a minha atenção. Quanto tempo eu estou gastando aqui na rede social? Está sendo produtivo ou não essa sessão de 1 hora que eu estou ficando aqui? O que eu estou vendo? O que eu estou consumindo? Quais os livros que eu estou vendo? Eu não vejo televisão. É raro ver televisão. Também não. E não me faz nenhuma falta. Eu ouço podcasts, eu leio livros, eu assisto cinema que eu gosto. Às vezes eu pego uma série para assistir, porque eu gosto da construção da narrativa, construção das personas, que isso é muito evidente no cinema, né? Porque é construído do nada. E é profunda essa construção, né? E ela é mais objetiva também. Isso ajuda bastante a gente que constrói posicionamento. Mas existe um ruído muito grande. Eu acho que as pessoas precisam parar um pouco e entender. E aí, dentro do meu programa, o que eu tento fazer com o líder é, qual é a sua água? Essa é a sua... mas eu tô pensando isso, aquilo. Qual é a sua água? Seja o melhor aqui, que você vai ganhar dinheiro. Quando você abre muito. Se você tem uma capacidade de operacionalização de múltiplas empresas, pode abrir um pouco. Mas poucas pessoas têm essa habilidade, Marcos. A maioria não consegue operacionalizar nem a própria empresa. Então, cara, seja muito bom nisso aqui. Eu determinei ontem, fiz uma reunião com o meu time, falei, os próximos 90 dias a gente tem uma super meta, só se fala de vendas, a gente vai usar esses canais de venda e a gente vai masterizar esses canais de venda. Eu não quero ouvir novos projetos, novos produtos, tudo que vier aqui eu vou imediatamente falar não. 5 canais de vendas. Masterizar 5 canais de vendas. Então fechei minha agenda da manhã todos os dias para fazer social selling e conteúdo. Porque social selling eu mesmo mando o áudio pro cliente e ouço o que ele fala de volta. É minha escuta ativa. E aí, Marcos, tudo bem? Obrigado por você me seguir. Tô aqui, que legal. Pô, tô vendo isso aqui na tua página. Como é que tá isso aí pra você? Bom, aí tu vai me dar o feedback, escuta ativa. Você vai me dizer teus problemas. Tô pegando o cara frio lá. Lá no Instagram. No Instagram. No direct dele. Os caras falam, porra, você fatura 6 dígitos aí todo mês e tu pega e fica mandando áudio pros caras. Eu conheço um cara que fatura 7 e faz isso, por que eu não vou fazer com 6? Tá certíssimo. Quer vender? Vai vender. Não vai cair no colo. Aí eu te pergunto, será que eu tô no ruído ou eu tô na informação que me importa? Bom, essa nossa conversa, olha, dava pra ter continuado aqui muito mais. Acabou? Acabou já. Acabou no clímax. Mas eu vou fazer um convite pra você. Primeiro que você vai lá depois no Rodricast, tem vários episódios, inclusive um comigo lá pra você poder... episódio também, incrível. Um dos mais divertidos que eu já fiz. Muito legal. Eu ri mais do que perguntei. Foi muito legal. E pra poder... Olha, eu saí daqui... Eu saí daqui com um monte de lição. Espero que você também. Rodrigo, deixa um pensamento, alguma orientação aqui que você acha que as pessoas devem pegar do que você falou aqui, porque nós acabamos no auge. Então, o que você acha que as pessoas devem fazer antes da gente encerrar esse episódio? Eu vou falar para os meus pares, né, que são pessoas... Eu tô com 49 anos e a maioria dos empresários que eu trabalho e conheço são 40 a mais. O mundo mudou. E ele não vai voltar a ser o que ele foi antes. Você tem 2 opções. Entrar num declínio, que ele não vai ser muito longo, vai ser curto, vai declinar rápido. Ou aceitar as novas maneiras de fazer negócio, aceitar que você precisa de novas competências, aceitar que o jovem é diferente do que você foi, aceitar que a cultura empresarial mudou, aceitar as novas ferramentas e abrir a mente para as novas oportunidades para você encontrar o seu copo de água, onde você vai focar e vai ficar muito tranquilo de abrir mão de tudo que está em volta. Foge do ruído, foca naquilo que você quer fazer e seja o melhor. Vai ter trabalho extra, mas vai ter recompensa extra. Muito obrigado por você vir aqui. Uma honra mesmo, de verdade. A honra foi minha, cara. Obrigado pelo convite. Você que está vendo isso aqui, aproveite, ouça os outros 7 episódios que estão nessa primeira temporada do Radar. Rodrigo Bacelar. Bons negócios. Para nós. Até a próxima. Obrigado.